eu vou pedir licença para vocês para encerrar a nossa live de hoje e o nosso Cidade em Destaque de hoje, aqui, né, nos 98,7 MHz da sua Rádio Cidade, com a leitura da minha coluna, porque depois eu ainda pego a coluna e transformo ela em um vídeo, né? E coloco esse vídeo na internet, para que as pessoas que vão ler minha coluna lá no iFolha também possam ver, né? Assistir a interpretação que a gente dá para esta coluna, né? E eu abordei um tema na semana passada, que esse tema é... porque eu fiquei meio assim incrédulo de ver os intelectuais, né? Tipo Leandro Carnal, tipo Clóvis de Barros Filho, né? O Cortella. As pessoas, quando participam de algum debate, aceitando, né, o termo imbecil para designar, né, as pessoas que estão no estado de semi-alfabetização, ou seja, os alfabetizados funcionais ou os analfabetos funcionais. Então eu escrevi uma coluna, e que a gente fala de emprego, desemprego também. Eu escrevi essa coluna que saiu publicada no jornal no último sábado, abordando esse tema. E a pergunta o título, né, é justamente isso. Você se considera um imbecil e acredita que fará o que no futuro? Então, 2017 foi para o espaço. E com ele, muitas coisas que queríamos fazer e não deu tempo. Ou mesmo, não tivemos condições de fazer. Fica pelo menos a certeza de que fizemos o máximo possível para ser aquilo que projetamos ser. Quem projetou, caso contrário, apenas passamos 365 dias como zumbis ou robôs vagando pelo tempo. Mas a grande dúvida que fica é a de que será que conseguiremos fazer alguma coisa em 2018? Diferente de trabalhar pela mera sobrevivência, vivendo uma rotina incansável de trabalhar arduamente durante os dias da semana para pagar as contas e no final da semana encher a cara literalmente para esquecer que tivemos que trabalhar? Se você parar para pensar, a rotina de quem vive assim não é muito diferente de qualquer animal que vive apenas para ceder o seu leite ou para puxar carroça. Ou é? Mas você vai querer dizer que tem a liberdade de fuxicar a vida dos outros pela internet, tem a liberdade de escolher quem vai te governar e, portanto, é diferente do animal, pois você é livre para escolher o seu próprio destino. Será? Perguntaria o grande Friedrich. Quando você fuxica ou dá o seu pitaco pela internet, você pelo menos tenta pesquisar um pouco antes de dar a sua importante mera opinião, mero achismo? Se não, meu querido, minha querida, você está simplesmente emitindo um julgamento imbecil de quem não tem nem conhecimento de sua própria imbecilidade. Dizem os intelectuais de hoje. Além de xingar o colunista, espera para ler o porquê ou para ouvir o porquê. Quem não pesquisa antes de se manifestar, quem não faz uma verdadeira pesquisa científica para tentar enxergar as coisas mais amplamente, simplesmente vai estabelecer um julgamento, geralmente vai condenar alguém sem conhecer os fatos, as circunstâncias e nem as várias interpretações que o tema tem, que dirá aquilo que já se estudou ou experimentou sobre o mesmo assunto.
vai simplesmente reagir sem pensar, como se fosse um burro que puxa a carroça e é açoitado pelo dono para fazer isso ou aquilo, por mera reação. E o porquê de tudo isso? Sem achismo ou mera opinião, mas após muita leitura e pesquisa histórica, este jornalista chega à conclusão que a nossa educação, que vem da moral e dos costumes de nossos pais e da sociedade onde vivemos, é parecido com uma formatação de um computador. Através de algoritmos, representando sim ou não, ou isso pode, isso não pode, somos programados para ser os robôs de carne e osso, os zumbis que vivem vagando o tempo todo em busca da mera sobrevivência, trabalho, sexo e cachaça. Passamos todo o nosso tempo entre o nascimento e a morte vegetando, pastando ou simplesmente inertes, vendo a vida passar rapidamente sem fazer nada, apenas esperando a morte chegar, sendo sempre aquilo que a tal da sociedade determinou que fôssemos. Comemos aquilo que está na moda, ou que vem da tradição passada de pai para filho. Cultuamos conceito de certo e errado que nunca questionamos, nos foram socados na cabeça por repetição ou por reflexo condicionado, parecido com o adestramento de animais. Se fizer aquilo, fica de castigo. Se fizer o outro, apanha. E assim somos ensinados, entre aspas, a ser os robôs que somos. Até o tesão depende da moda do Deus mercado, pois em razão da produção em série, as roupas, não sendo mais feitas com suas medidas exatas pelas costureiras, por exemplo, é melhor criar padrões como PMG e GG para poder fabricar milhares ao invés de 1 a 1. Então, cria-se nas pessoas o conceito de que beleza é sinônimo de magreza. Mas como explicar, gente, tantas obras do passado retratando mulheres, principalmente, mais cheinhas? Naquela época o que predominava eram as costureiras e os alfaiates que faziam roupa sob medida, e não as grandes indústrias que fabricam milhares por hora. Na verdade, a situação em 2018 vai caminhar mais um pouquinho para piorar ainda mais as coisas, pois não dá para acreditar em mudanças depois de quase 3.000 anos que a situação continua a mesma. A grande minoria usa e se lambuza com a quase totalidade daquilo que a grande maioria produz. Prestou atenção? Ou seja, desde que o homem europeu, e é de onde nos originamos, repartiu as terras e fez surgir o capitalismo, que cidadão que tem direitos reais são apenas os detentores das propriedades, do dinheiro, dos meios de produção. O resto tem que vender o seu tempo para poder sobreviver. Ora, o que o escravo fazia, além de trabalhar pela mera sobrevivência? Na Atenas da época de Platão, se o sujeito ficasse devendo para o outro e não conseguisse pagar, como forma de sobreviver, tinha que se tornar escravo do credor. O que nós outros, todos nós, estamos fazendo atualmente, se não trabalhar para sobreviver? A diferença, gente, está apenas na figura do dono do escravo. Não temos mais apenas um senhor de carne e osso, como o nosso dono, como o nosso proprietário. Agora temos uma figura fictícia que tem o poder de estabelecer o que deve e o que não deve ser feito, e até ditar os padrões de como vivemos, chamado Deus Mercado. O mercado que derruba até presidentes nos condena à imbecilidade, pois requer sempre que sejamos cada vez mais robôs e menos humanos para poder aceitar calados tudo o que nos impõe goela abaixo. Mas o pior, e o que está por vir,
já que está havendo uma revolução no mundo dos escravos e ninguém está percebendo isso. Os meios de produção, calcula-se que em 10 ou mais tardar 15 anos estarão todos mecanizados, ou seja, não necessitarão mais dos robôs, dos zumbis de carne e osso para produzir as riquezas de quem detém as terras, de quem detém o capital, de quem detém os meios de produção, ou seja, não será necessário mais aquele que vende o seu tempo para sobreviver. Acreditam alguns cientistas que por volta de 2030 tudo será produzido pelas máquinas, até no campo, que hoje já tem tecnologia para não precisar mais do trabalhador braçal. O que surgirão, acreditam alguns, serão os prestadores de serviços em áreas em que a máquina não conseguir superar. Ou seja, onde houver necessidade de reflexão, de decisão pensada, daquilo que a máquina talvez não consiga superar o homem, que é o seu pulsar, a chamada emoção, o sentimento. Mas para esses novos tipos de relação, que acreditam seria a contratação para desenvolver e implantar projetos, necessitaria de mão de obra cada vez mais qualificada, ou seja, de cabeças realmente pensantes, não robôs formatados para não pensar, para não refletir criticamente. E aí, a grande pergunta que fica é: como ficam os 80% ou 90% de nossa população que saiu, está saindo e continuará saindo ainda por muito tempo das nossas escolas sem saber ler e interpretar um texto, sem competências mínimas para tomar decisões refletidas? É simples. É só olhar nos sites de relacionamento que você vai se assustar com o tamanho do número daqueles que os intelectuais estão chamando hoje normalmente de imbecis, por não terem condições de refletir criticamente. E o pior vai ser você olhar para si mesmo e perceber que o mundo que se avizinha não vai comportar você. Ou seja, que você está no meio desse clube composto pela maioria que os intelectuais quer considerar, o que considera máquinas humanas, verdadeiros idiotas, para não dizer o termo que atualmente utilizam. A única saída que se vislumbra é o que está acontecendo em países pequenos, como a Finlândia, por exemplo, onde se instalou a chamada social-democracia, que prevê o financiamento dos mais pobres pelos mais ricos. Ou seja, onde os ricos pagam mais impostos, o suficiente para promover uma melhor distribuição de renda, onde o lixeiro vai ganhar pouco menos que um médico e todos terão direito às mesmas oportunidades, através de uma educação que explora as potencialidades de cada um e não o seu posicionamento na pirâmide social, na própria sociedade. Você acredita nisso? Mas a gente não pode perder a esperança. José Salamargo, desejando que 2018 seja o marco da criação de um projeto que consiga fazer com que todos possam ter as mesmas oportunidades em um futuro que se vislumbra como ameaçador.